Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar com vocês a Conferência Municipal de Assistência Social no ano de 2021. Meu nome é Mônica, sou assistente social, funcionária pública municipal do município de Camaquã, aposentada, e durante os 30 anos da minha atuação foi junto à política de assistência social. E meu objetivo aqui é compartilhar um pouquinho com vocês para a gente refletir sobre o tema central da conferência deste ano e os eixos norteadores. Eu peço desculpa pela gravação, porque foi uma gravação caseira, né? Vocês vão escutar em algum momento um cachorro acuando, algum carro passando. Mas eu acho que o importante é que a gente possa trocar informações e que a gente possa compartilhar também essas informações. Então, seria a Conferência Municipal de Assistência Social, né, de Cerro Grande do Sul. E antes disso, de nós começarmos a falarmos sobre os eixos, né, e sobre o tema central, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre os direitos sociais e sobre a situação que a gente vive no Brasil atualmente em relação à desigualdade social. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, os direitos sociais garantidos em lei, que é educação, saúde, moradia, lazer, assistência aos desamparados, segurança, alimentação, previdência, trabalho, transporte, proteção à maternidade. E a gente sabe que todos esses direitos sociais garantidos na Constituição não são todos os brasileiros que conseguem acessar esses mesmos por falta de políticas sociais, por falta de interesse e vontade política. E isso aí a gente reflete, né, é refletido no dia a dia, que quem trabalha na política da assistência social sente isso, né? A gente pode trazer alguns exemplos aqui, como assim, nesses desenhos que traz assim, todo brasileiro tem direito à moradia. Aí uma mulher com uma criança no colo traz a seguinte questão. Agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida e saúde. Outro já traz a questão assim, você conseguiu se cadastrar para receber o auxílio? Aí, não, estou tentando baixar o aplicativo aqui no meu telefone. E o telefone é aquelas latinhas de brinquedo de telefone. Essa máscara não te atrapalha na hora de comer? Não, só quando eu tenho que comer, que é a realidade de muitos brasileiros, né? A falta de alimentação, a falta de acesso à alimentação. Outro traz assim, meu filho, você sabia que a desigualdade social agora é pecado? Pois é, padres, quantos pecadores? Um número grande da população sem acesso, né? À alimentação, à moradia, trabalho. A gente tem outras questões, eu trago outros exemplos aqui, como tá tão frio que arrisca a gente a congelar e virar estátua. Pode ser uma boa, talvez assim se preocupem com a gente, né? Que houve toda aquele mobilização no Brasil inteiro falando da questão do que foi incendiado uma estátua, né? Mas enquanto isso as pessoas estão na rua morrendo de frio, como aconteceu em São Paulo, vários casos. Eu bem queria ficar ali junto àqueles 40% que terão mais oportunidades. É um bebê com a cegonha trazendo, né? Onde tem um lado a favela e o outro lado grandes prédios. Milionários chegam ao espaço. Uau, a miséria azul. Quantos milhões foram gastos de dólares por fazer um passeio no espaço? Enquanto isso, quantos milhões de pessoas estão morrendo de fome? Saco, agora tem concorrência para pegar os restos dos ossos. Isso foi o que também saiu na mídia, né, nos jornais, essa notícia das pessoas numa fila para pegar ossos. E aí o cachorro tá ali, pô, agora tem concorrência, né? E aí, é o que o brasileiro tem tido acesso para adquirir, né, ossos. E também já está se falando, já está se vendendo, né, aquele arroz quirela, que era feito para os animais, para os cachorros. Hoje as pessoas estão comprando esse arroz para comer, pela falta de condições. Isso aqui é uma realidade, né, da nosso Brasil, da distribuição de renda do Brasil. A gente tem 1% que fica com 25% da renda produzida. A gente tem 10% que fica com 50% da renda. A gente tem 40% da população que fica com 40% da renda. E aqui, ó, 10%, né? 50% da população brasileira fica com apenas 10% da renda produzida no Brasil. E aí a gente vê a realidade nas nossas cidades, em qualquer lugar.
As pessoas em filas para pegar uma cesta básica, em filas para pegar um prato de sopa, e as crianças na rua. A questão de crianças nas sinaleiras pedindo, crianças nas portas dos mercados, que antes não se via mais, em função de todo o aparato social que existia, né? Hoje é uma realidade novamente. Qual é a realidade, né? A pandemia continua, né? A vacinação é lenta, nós temos a questão que foi interrompido o auxílio emergencial e voltou com um valor muito menor, R$150 não tem como manter uma família. A gente tem 15 milhões de desocupados que desistiram de procurar emprego, 16 milhões com rendimentos diminuídos, aumento de 15% dos alimentos, que isso aí é no dia a dia, no momento que a gente chega no mercado a gente vivencia isso, e houve o fim então dos recursos extraordinários que foi repassados em 2020 e em 2021 não. Com todo esse aumento da pobreza, da desigualdade social no Brasil, os recursos para assistência social diminuíram. Mas a gente tem, né, previsto na Constituição de 88 a sistema de proteção social, que é o tripé, né, a Seguridade Social, que é a saúde, que é direito de todos, a previdência é direito daqueles que contribuem, e a assistência social também é direito daqueles que dela necessitarem. A política da assistência social, então, tem objetivos, princípios, diretrizes e seguranças. É organizada com leis, normas, portarias. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que a política se organiza, quais são o que é proteção social, o que é vulnerabilidade social e o que é risco social. Que hoje se fala muito em vulnerabilidade social, mas o que é realmente a vulnerabilidade social? O que é proteção social? O que a política da assistência social tem a ofertar para os usuários? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ele existe no Brasil desde 2005. Todos os municípios do Brasil fazem parte do SUAS. Da mesma forma que o Sistema Único de Saúde, o SUS, organiza a saúde em nível nacional, o SUAS é o sistema que organiza a assistência social brasileira. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco sobre o que é assistência social. Olhe para esse pássaro. O que podemos dizer sobre ele? Você pode perceber que ele está na chuva, ou até pior, que está no meio de uma tempestade. Percebemos também que ele está sozinho. Veja sua cabeça baixa. Pode ser que ele pense que a vida é assim mesmo, que não tem como ser de outra forma. Esse pássaro está em uma situação de desproteção. A mesma coisa que acontece com esse pássaro pode acontecer com algumas pessoas e suas famílias. Assim como o pássaro, elas podem estar completamente desprotegidas, como se estivessem em uma chuva ou em uma tempestade. Veja que a chuva e a tempestade são coisas diferentes. Na chuva, a gente apenas se molha. Já a tempestade é uma situação mais grave por causa dos raios e dos trovões. A vulnerabilidade social é como a chuva. Famílias vulneráveis são aquelas que estão expostas a situações como a pobreza e a falta de acesso a serviços públicos, como saneamento, saúde, educação e moradia. Mas a vulnerabilidade social não é só isso. Ela também acontece quando existe uma fragilidade nas relações afetivas e comunitárias, como no caso do nosso pássaro, que está sozinho e sem rede de apoio familiar e social. Já a tempestade é como o risco social. Ele se expressa em situações como a violência física, psicológica e sexual, a negligência e a falta de cuidados adequados, a situação de rua, o abandono, dentre outras. Estes são chamados de riscos sociais. Ao longo da história, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas
e pessoas com deficiência estiveram mais expostas à vulnerabilidade e ao risco social. Assim como as pessoas, as famílias e comunidades também podem estar em vulnerabilidade e risco social. Bem que tentam, mas sozinhas, nem sempre as pessoas, famílias e comunidades conseguem se proteger. Sem o apoio de serviços públicos, a proteção tende a ser paliativa e insuficiente. Para isso existe a assistência social, uma política pública destinada a proteger quem dela necessita. Ela é como um grande guarda-chuva que oferta proteção social. Chamamos de proteção social as formas que as sociedades criam para proteger os seus membros. Mas a assistência social não faz isso sozinha. Saúde, previdência, educação, habitação, dentre outras, também são responsáveis pela proteção social. Elas são chamadas de políticas sociais porque garantem direitos sociais. Juntas, elas formam esse grande guarda-chuva que é a proteção social. Mas vamos voltar para a assistência social. Nem todos precisam da assistência. A assistência social é para quem dela necessita. Todos nós, em nossas famílias, em algum momento da vida, podemos passar por chuvas e tempestades. Por isso, qualquer família, em algum momento, poderá precisar do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. No SUAS, ela encontrará serviços, programas, projetos e benefícios, inclusive de transferência de renda, como o Bolsa Família. E isso não é vergonha nem favor, é um direito social da população. Outro ponto é que as pessoas necessitam de proteção social em graus ou níveis diferentes, pois estão expostas a situações diferentes. Nessa imagem, temos um rapaz que não está precisando da assistência social neste momento. Temos também outras pessoas que estão precisando da proteção social ofertada pelos serviços do SUAS, simbolizada nestes guarda-chuvas. Mas note que cada pessoa está com um guarda-chuva diferente. Esses guarda-chuvas de cores diferentes representam os diferentes níveis de proteção social que existem na assistência social brasileira. Podemos pensar nesses níveis como se fossem um semáforo. O verde é a proteção social básica, que se destina às famílias em vulnerabilidade social. Aquela situação que nós comparamos com a chuva. Os serviços de proteção básica têm como principal objetivo prevenir o agravamento da vulnerabilidade e os riscos sociais. A principal unidade do SUAS, que oferta serviços de proteção social básica, é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Por isso, representamos a proteção social ofertada nos CRAS como um guarda-chuva verde. O grande foco deste nível de proteção social é a prevenção. Voltando ao nosso semáforo, vamos olhar para as luzes amarela e vermelha. Elas representam a proteção especial no SUAS, destinada a situações mais graves, como os riscos sociais, que nós comparamos com a tempestade. Os riscos sociais exigem um acompanhamento especializado para que sejam superados. No semáforo, o amarelo representa atenção. Ele é como a proteção social especial de média complexidade no SUAS, que acompanha famílias em risco social como as situações de violência, trabalhando para fortalecer a sua função protetiva. Isso é feito por meio do trabalho social especializado e do acesso a serviços públicos. Vamos representar a proteção social especial de média complexidade por um guarda-chuva amarelo. A principal unidade que oferta serviços deste nível de complexidade do SUAS são os CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E principalmente nas cidades maiores, existe também uma unidade chamada Centro Pop Rua, que oferta serviços de proteção social de média complexidade para pessoas em situação de rua. Além das violências, da negligência e do abandono, a situação de rua também é um risco social. E voltando ao nosso semáforo, vamos olhar para a cor vermelha. Ela significa pare.
Representa as situações mais graves de risco social, aquelas em que a pessoa não tem mais vínculos familiares ou está temporariamente afastada da sua família como medida de proteção. Vamos representar os serviços de proteção especial de alta complexidade por um guarda-chuva vermelho. Aqui temos os serviços de acolhimento, como os abrigos e casas-lar, destinados a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar como medida de proteção. Temos também os serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência, especialmente nas situações em que elas sofrem ameaças e estão em risco grave, e também os serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo, e para idosos, dentre outros. Vocês podem, com essa breve apresentação, né, de como a proteção social se organiza, como a política social da assistência social se organiza. Nós temos objetivos, que são a defesa, a vigilância, a proteção, e a proteção se faz através, então, da proteção social básica, a proteção social especial. O município de Cerro Grande, então, a gente tem o CRAS, né, que executa o serviço do PAIF, o serviço de convivência, e tem o serviço de acolhimento para criança e adolescente, garantindo, então, as seguranças sociais. E o usuário, que é, né, a função de tudo isso, né, de todo esse sistema de proteção existir, tem seus direitos socioassistenciais garantidos também pela política. E o que são esses direitos? É o momento da gente refletir um pouquinho sobre eles para podermos entender quais são os próximos, a discussão depois nos grupos sobre os eixos norteadores. Um dos direitos socioassistenciais, então, é o direito à proteção social da assistência consagrado em lei para todos. Isso a gente deve fortalecer e repetir sempre, que a proteção social é um direito de todos e é dever do Estado. O direito à equidade rural e urbana na proteção social não contributiva. A gente sabe, principalmente em municípios em que a maioria, grande parte localizada na zona rural, o quanto é difícil essa questão da equidade rural urbana. Mas tanto o usuário que reside na zona urbana, como ele reside na zona rural, ele necessita, né, ele tem direito a esse atendimento, a essa proteção social. O direito da equidade social e de manifestação pública. Então, é direito do usuário também se manifestar, dele sem sofrer discriminação, nem restrições de atitudes vexatórias, independente de seu credo, religião, idade, gênero, né, e suas limitações, raça também. E a gente fica pensando, né, como isso acontece no dia a dia. A gente, no dia a dia, não coloca, de repente, o nosso usuário em situação vexatória, né? Eu fiquei sabendo, assim, em termos que o governo do estado, através da Defesa Civil, distribuiu as cestas básicas, né, para os municípios, e que, para prestar conta dessas cestas básicas recebidas, o município deveria tirar foto dessa pessoa que recebeu a cesta básica com a carteira de identidade na mão e a cesta básica na outra. Vocês não acham isso uma situação vexatória? O próprio Estado está fazendo isso. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? O direito à igualdade do cidadão e o acesso ao direito a redes socioassistenciais. Todos podem acessar. Direito do usuário, acessibilidade, qualidade e continuidade, né? Que o usuário seja enxergado, que ele seja escutado, que ele seja acolhido nos serviços, né? No CRAS, no CREAS, no serviço de acolhimento. Que tenha os profissionais qualificados e capacitados para atender. Que esses espaços tenham uma infraestrutura adequada que garanta o sigilo e a privacidade dos usuários. E também a acessibilidade dos idosos e das pessoas com deficiência. Direito à garantia, convivência familiar, comunitária e social. Que o usuário, todos têm, independente de sua etapa de ciclo, têm esses direitos garantidos. Direito à proteção social por meio da intersetorialidade. A política da assistência social não tem resposta para todas as demandas que chegam até o CRAS, que chegam até os profissionais da assistência social. A gente depende de outras políticas, a gente depende da saúde, depende da educação, depende da política de trabalho, da política de moradia. Então, a gente precisa trabalhar em rede, sempre pensando na intersetorialidade. Direito à renda.
que são aqueles direitos à renda garantido, né, pela própria política da assistência social, que é o direito ao programa Bolsa Família, que hoje está em risco, né? Uma medida provisória que prevê a modificação do nome, a junção de vários programas e que a gente não sabe exatamente como vai funcionar, quais são os objetivos que estão por trás dessa mudança toda. Direito ao cofinanciamento da proteção não contributiva, né? O Estado, a União e o município devem cofinanciar, né, a política para que o usuário tenha acesso a ela. E direito ao controle social e à defesa dos direitos. O cidadão deve ser informado de forma pública de tudo que oferta a rede socioassistencial. Os usuários sabem onde procurar para fazer o cadastro único, o usuário sabe o que o CRAS oferece, o usuário sabe quais são os benefícios eventuais que o município oferta. São questionamentos, né, que a gente tem que ter na hora que vocês forem fazer os trabalhos em grupos e discutir, né, os eixos previstos para este ano na conferência. Mas antes de vocês passarmos para falar sobre os eixos, eu queria trazer um pouquinho da realidade do município de vocês. Né? Vocês têm uma população estimada de 12.413 e dessa, 76% está na zona rural. Como fica a equidade? Como se consegue que esses serviços cheguem lá na zona rural? O IBGE prevê, no censo de IBGE de 2010, que 651 famílias, né, estão em extrema pobreza, sendo que 203 são até 9 anos, 20 estão entre 18 e 24 e 23 possuem mais de 60 anos. O cadastro único, em maio desse ano, tem 1.189 famílias, né? Dessas, 455 estão em extrema pobreza. Né? Extrema pobreza, hoje, pelo que eu me lembro, a renda per capita até R$84. Me corrija depois se eu estiver errado. Depois são 158 em situação de pobreza e de baixa renda 280. Tem uma estimativa para estar no cadastro de 1.335. Então tem uma cobertura de 67. Tem famílias que ainda não estão incluídas no cadastro único. No Bolsa Família, nós temos, em julho de 2021, 565 famílias que foram beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Desse valor, então, só em julho foi repassado quase 150 mil. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Né? Geralmente o gestor, algumas pessoas dizem, o programa Bolsa Família é só para dar dinheiro para as pessoas que depois elas não querem trabalhar. Só que o gestor, aquele dono de comércio, tem que se lembrar que o Bolsa Família também traz para o município circular somente no mês 150 mil reais. E essas pessoas vão comprar, vão consumir no município. Vai circular dinheiro. Só no ano de 2021, foram 856 mil reais que circulou no município em função do programa Bolsa Família. Em 2020, foram 3.837 mil. Outro benefício previsto pela política da assistência social é o benefício de prestação continuada, que é o benefício previsto para pessoas com deficiência e o benefício previsto para pessoas com idosos que nunca têm contribuído. No município, em maio de 2021, são 171 pessoas que recebem esse benefício. São 144 em deficiência e 27 são idosos. E também é outro benefício, né, que muitas vezes dizem, nunca contribuiu e recebe dinheiro do INSS, por isso que o INSS está quebrado. Não, não é. Esse recurso que paga o BPC vem do Ministério da Cidadania. O INSS é apenas o operador desse benefício. E também é um recurso que recircula pelo município. Somente em maio de 2021, foram 188 mil que circulou no município. Até hoje, no ano de 2021, 943 mil. E no ano de 2020, foram 2 milhões que circularam no município em função da política da assistência social. Então, não venham dizer gestores e outras pessoas que a política da assistência social só sai dinheiro. Ela também traz. No auxílio emergencial, no município, foram 3.040 famílias, tá? Que circulou também com 14 milhões.
O município também conta, né, com um programa de aquisição de alimentos, né, pelo menos em 2019, em janeiro de 2020 eram 27 famílias, né, foi repassado em janeiro de 2020 91 mil. Esse programa, né, de aquisição também está previsto na medida provisória que mudou a Bolsa Família. Também tem alterações que a gente precisa entender o que está acontecendo. E o programa do fomento às atividades produtivas tem, né, 100 famílias que são beneficiárias. Esse programa é um valor X, né, que se paga à família para ela empreender ou buscar outras alternativas de renda, como criação de galinha, horta, porco, etc, etc. E esse programa também foi modificado pela medida provisória e que também a gente não se sabe como vai acontecer, o que vai acontecer. E nós chegamos então no tema central, né? Depois de toda essa reflexão que nós fizemos, que é assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar desigualdades e garantir a proteção social. A gente já viu que a assistência social é um direito todo e é dever do Estado. A gente viu que, que eu sempre falo, não se faz política pública, não se faz política social sem financiamento, sem dinheiro. Enfrentar as desigualdades, a gente viu pelos dados iniciais o quanto aumentou a desigualdade social no país. E garantir a proteção social, a gente também já viu que isso é responsabilidade do poder público. E isso está dentro do SUAS. A gente tem, né, como garantir, então, para refletir nessa conferência, como garantir os direitos socioassistenciais e atingir as metas, com tudo isso, com esse aumento de desigualdade, com uma pandemia, com a falta de financiamento, como fazer? Né? Como que a gente vai atingir a proteção social para todos os brasileiros, que a assistência social seja acessível para todos, como é que a gente vai reforçar a garantia desses direitos, que se tenha uma gestão compartilhada, que se tenha transparência, que se tenha participação da população junto à política, como cumprir as diretrizes, objetivos, metas da política da assistência social. Então vamos discutir, né, em 5 eixos. O primeiro eixo fala da questão protetiva social não contributiva, que é a política da assistência social prevista pela Constituição, o princípio de equidade, né, que é direito de todos, daquele que dela necessitar e que a política tem que estar preparada para atender de forma com equidade, como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais. Nós vimos quais são esses direitos no enfrentamento das desigualdades. E aí eu trago alguns questionamentos. Vem sendo garantido que os usuários possam acessar serviços, programas de forma gratuita, reafirmando a assistência social como dever do Estado e direito do cidadão. Pensando em termos de município, em termos de Estado, em termos de União, né? Esses serviços estão disponíveis à população, a população sabe quais são esses serviços, esses programas, esses benefícios. A edificação está sendo adequada, atinge tanto a zona rural como a zona urbana. Como avaliar essas ações e serviços, né? Em termos, tanto no município, como no Estado, como na União? Porque essas pessoas estão desprotegidas e vulneráveis, elas necessitam dessa proteção social. O usuário tem a possibilidade de avaliar o serviço recebido, contando com espaço de escuta para expressar sua opinião, né? O usuário é aquele que participa dizendo, concordando com tudo, ele é escutado, vocês escutam aquilo que realmente, qual é as demandas, necessidades do usuário? O usuário recebe informação, ele sabe aonde procurar os direitos dele, ele sabe aonde se faz o cadastro único, ele sabe aonde está o CRAS, qual é o serviço que o CRAS oferece. Ele tem acesso para participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e organizações comunitárias. O usuário participa do Conselho Municipal da Assistência Social de Cerro Grande. O usuário conhece o nome profissional que atende ele. Ele é atendido de forma sigilosa e sem passar por situações vexatórias, como eu trouxe o exemplo anterior. Né? A sua identidade é preservada? Como que ela é preservada se foi obrigada a tirar uma foto com uma carteira de identidade na mão? A medida provisória 1061 traz benefícios para os usuários. Como fica a equidade? Que a medida provisória 1061, que eu já havia falado para vocês, é a medida que transforma
o Bolsa Família no Auxílio Brasil e traz outros benefícios que são bastante questionáveis, né? Que a gente não pode afirmar com certeza de como vão funcionar. Primeiramente, ele está previsto a questão do usuário que tiver destaque, né, como no ensino de matemática, por exemplo, vai ganhar um valor a mais. Aquele adolescente ou criança que tiver destaque no esporte vai ganhar um valor a mais. Como é que fica a equidade? Né? Esse destaque, não é todos que deveriam se destacar na educação, não é todos que deveriam se destacar no esporte, se for dada a oportunidade para todos. Outra questão da medida provisória também traz a questão da creche, né? O Estado deveria dar, é obrigação do Estado dar educação, né? Deveria dar creche para todas as famílias que dela necessitam, mas não existe vaga para todos. Aí essa medida provisória prevê um valor para as mães que trabalham para comprar vaga em escolas de educação infantil particular. A educação não é para todos? Para que então somente para as mães que trabalham que vão ter esse auxílio para comprar vagas em creches particulares? Que creches particulares são essas? Também está previsto nessa medida provisória a questão do agricultura familiar, que também vai receber um valor, né, inclusão produtiva rural. Ele recebe um valor desde que ele dê um percentual, né, daquilo que ele produza na agricultura familiar para o Estado, o município, para distribuir para outras famílias. Então, o agricultor familiar que tem uma pequena produção, né, ou para uso ou para comércio, ele além dele conseguir ser pequena a produção dele, ele vai ter que dar 30% daquilo que ele produz para o Estado para poder receber um valor X por mês. Isso é equidade? Isso é proteção social? Isso é direito de todos? O conjunto de cidadãos, trabalhadores e entidades do SUS estão cientes sobre o que está acontecendo com a política da assistência social? Como que ela está se organizando e dos direitos sociais que estão sendo atacados diariamente, como a questão do trabalho, assim como a questão da previdência? Hoje, para se aposentar, quantos anos vocês vão ter que trabalhar? A reforma trabalhista, que agora a última medida também, outra medida provisória que foi aprovada, traz a questão praticamente acaba com o jovem aprendiz e o jovem vai poder trabalhar, mas não vai ter nenhum direito trabalhista? Isso é justo? Né? O que é equidade, gente? Acho que essa gravura, não sei se vocês conseguem visualizar, traz bem claro, exemplifica, né, o que é equidade. São as caixinhas serem formas, oportunidades para garantir que todos tenham acesso a pegar as frutas. Porque um é mais alto que o outro, que nós não somos todos iguais. Um é mais alto, outros são mais baixos, uns têm mais facilidade, outros têm mais equidade, que é aquilo que a política prevê, é que sejam caixinhas, que sejam oportunidades para todos terem acesso. O eixo 2, então, é financiamento. Como eu falei antes, né, não se faz política pública sem dinheiro. Financiamento, orçamento como instrumento para gestão de compromisso e corresponsabilidades dos entes para a garantia dos direitos socioassistenciais. Como é que tem sido esse financiamento a nível de Estado, União e município? O que a gente está vendo, né, aqui são até 21 de maio de 2021 os repasses da União para o município de Cerro Grande do Sul, os valores repassados. A parcela 1, 2.125, a parcela 2, 2.599 para atendimento para manutenção do PAIF. O valor da parcela seria R$6.000. A partir da portaria 2369, o Estado é a portaria que a gente chama portaria do calote, né? Porque o Estado deve e paga quando tiver. Essa portaria estabeleceu que o Estado só vai repassar aquilo para os serviços socioassistenciais, o valor que ele tem disponível em caixa, valor financeiro, não aquilo que está previsto num plano de ação assinado junto aos municípios. Então, em vez de 6.000, estão pagando R$2.000 por parcela. O serviço de convivência, né, é 2.869. Eu não sei, eu não consegui a informação de qual é o valor que o município recebia anterior no serviço de convivência. O piso de transição, o valor é R$500, eu acho. Está pagando 371,
471. O IGD, desde a pandemia, então está congelado, que não está sendo avaliado, o valor está de 1.871. E o IGD SUAS, que é para auxiliar na gestão, não está sendo pago desde 2020. A União não repassa mais. E aqui a gente tem os saldos, né? Em julho de 2021, né? Os saldos financeiros das contas bancárias, que isso não quer dizer que é o saldo real, porque muitos desses valores aqui já pode estar comprometido com alguma despesa já empenhada e não paga. Então, para o IGD do Bolsa Família, o saldo é 26 mil, para o IGD de SUAS ainda tem 6 mil na conta, do SUAS do Covid, né? O acolhimento tem 26 mil, o Covid para equipamentos de proteção individual para os funcionários e trabalhadores SUAS é de 9 mil, e no Proteção Social Básica, né, que é previsto os recursos, tanto do Serviço de Convivência como para o PAIF, tem 314 mil. E para a medida de média alta complexidade, 21 mil. E aqui a gente tem aquilo que o Estado repassa nesses últimos 3 anos para o município. Em 2018 foram 10 mil, em 2019, 13, em 2020, 9 mil, totalizando 32.500 mais ou menos. Esse valor que o Estado repassa é adequado? É suficiente para o município manter a sua estrutura? Aqui traz, né, também a questão daquilo que está previsto no orçamento do município, tá? No Fundo Municipal da Assistência Social, que inclui os recursos próprios, né, e os recursos do fundo, que é 1.351.000 e que foram atualizados, né, suplementados, tornando 1.633.000. São esses valores, então, que está previsto no orçamento para a política da assistência social no município. Aqui a gente traz para vocês o que está acontecendo a nível de União e a nível de orçamento da política da assistência social. Vocês podem ver que de 2017 até 2021 o orçamento reduziu em 2017 21%, em 2018 37%, em 2019 29%, em 2020 35%, em 2021 foram 59% a menos daquilo que era necessário para o orçamento da política da assistência social, no orçamento do Ministério da Cidadania, e foi reduzido em 59%. E está previsto já para o orçamento do ano que vem, vai ser uma redução em torno de 63%. Então, é nesse momento que a gente vive, né, de tanta desigualdade social, de pandemia, de crise econômica, de falta de emprego, o valor para a assistência social tem diminuindo gradualmente ano a ano. Aqui mais ou menos também o que foi diminuído, né, orçamento em termos de um gráfico. Aqui esse gráfico também traz bem claro, né, o quanto diminuiu o orçamento da política da assistência social. Nós tivemos somente em 2020 os recursos extraordinários, né, que é o cinza, e o do 2020 também os recursos referentes do ano. E 2021, então a gente vê o que está lá em cima e como diminuir os valores previstos para 2021 para a política, no ano que nós vivemos uma pandemia em que a desigualdade social aumentou consideravelmente. Aqui só em termos de ilustração, que a população de situação de rua, como diminuiu, né, os valores para financiamento, para atendimento dessa população. O programa de trabalho infantil, né, também frisando, né, que trabalho infantil não é ensinar a criança a lavar uma louça, a cuidar, arrumar essa cama. A gente fala em trabalho infantil do serviço pesado que prejudica o desenvolvimento da saúde da criança e do adolescente. No ano de 2000, e isso acontece muito no Brasil, a gente tem essa realidade. E o governo no ano de 2020 não financiou nada para combater o trabalho infantil. Aqui a gente tem uma proporção, mais ou menos, aquilo que foi previsto, né, para cada bloco dentro da política da assistência social. Aquilo que foi previsto para o Bolsa Família, o Cadastro Único, aquilo para a gestão do SUAS, para a proteção social básica, a alta e média complexidade de programas. A gente vê aqui em 2020 o quanto diminuiu o financiamento para a proteção social básica. Tá? E quanto aumentou aqui a questão dos programas, 61%. Você sabe o que são os programas?
além do auxílio emergencial e do programa Bolsa Família, está previsto aqui também os pagamentos das emendas parlamentares. Então, diminuiu o financiamento dos serviços, que é aquilo que a União deveria dar, de repasse automático para os municípios, e aumentou a questão das emendas parlamentares. A questão de ter que, o prefeito ter que ir com seu chapéuzinho, procurar seus deputados para conseguir financiamento e conseguir verbas específicas para determinada área. E também, né, a gente tem aqui em 2020 que não tem mais financiamento para o combate ao trabalho infantil, para o acesso SUAS, que era preparação para o mundo de trabalho, e para o GD SUAS, que é para pagar a gestão, auxiliar o município na gestão do SUAS. Então, a gente traz os questionamentos, né? Esses recursos que a União está repassando para os municípios são suficientes? Olha a diminuição que houve para manter os serviços. Que era 6 mil, está vindo 2 mil e pouco por mês. Né? Como é que o município vai manter esses serviços? Se o prefeito tiver que fechar uma unidade de saúde ou fechar um CRAS, o que ele vai fechar primeiro? A portaria 2362, que eu falei para vocês, que é a portaria do calote, né? Que prejudica. Como é que o município vai planejar suas ações se não sabe aquilo que vai receber no ano, que depende do orçamento, das possibilidades financeiras do município? Por que a União tem diminuído, né? Essa questão, por que essa portaria 2362 foi feita? Você se lembra da PEC 95, né? Que congelou os gastos da União por 20 anos? Em função disso, a gente acha que isso aí nunca vai nos atingir. Está atingindo já os municípios. Não está atingindo mais porque nós estamos numa pandemia. Né? O SUS não está mais prejudicado em função da PEC porque nós estamos numa pandemia, numa calamidade, e os recursos estão sendo liberados para a saúde. E salvou o SUS, né? Mas isso está afetando diretamente, né, a população e na gestão dos municípios também, né? De como manter os municípios, como os municípios se organizar, como os municípios se planejar se não tem recursos. A política da assistência social não deveria ter um percentual mínimo igual à saúde e educação, porque aí nós não teríamos pelo menos garantido que não diminuísse as parcelas, né? Tem uma PEC que garante então 5%, que é a PEC 383, que está desde 2007 está em andamento no Senado, que garante os 5%, que é o que está sendo defendido pelo Conselho Nacional da Assistência Social como uma demanda e uma proposta que sai das conferências. Os serviços, né, devem ser cofinanciados pela União e Estado, né, não só financiar os benefícios. A União está financiando auxílio emergencial, está criando agora o Auxílio Brasil, que a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas como é que fica o serviço? Só dá o benefício, só dá o recurso financeiro todos os meses é o suficiente para uma família superar suas vulnerabilidades e superar os riscos sociais que ela enfrenta no dia a dia, no meio de tanta desigualdade que existe? Como garantir que a União continue repassando os recursos para os serviços assistenciais para o município no valor que é pactuado nos termos de adesão, que é aqueles 6 mil que eu falei para vocês? Como é que estão sendo os critérios de partilha da União? Por que está ficando só em emendas parlamentares? Por que os municípios não estão abrindo novos financiamentos para os municípios? Como assegurar que os gastos com o pessoal, né, com as equipes técnicas, que é necessário para a política acontecer, não entre na lei de responsabilidade fiscal, né? É necessário, vocês acham que é necessário retomar o financiamento do PET, do SUAS, do acesso SUAS trabalho? Aquilo que o Estado repassa, que deu ali, não deu 30 mil, é suficiente? O Estado não deveria bancar mais a política da assistência social? O Estado não deveria cumprir o artigo 13 da LOAS, que é os benefícios eventuais, que o Estado deveria financiar também 50%, e até hoje essa lei não foi regulamentada? O município possui lei regulamentando os benefícios atualizados? Né? Existe a lei aqui no município? Quais são os critérios? A população sabe disso? O Estado também não deve regulamentar? Os benefícios eventuais são divulgados? Então, isso se refere ao eixo 2, né? A questão do financiamento, né? Que, como eu falei, não se faz política pública sem dinheiro, sem financiamento.
E o que a gente está vendo nesses últimos tempos, que não sou eu que estou falando, os gráficos trouxeram, é uma diminuição do financiamento da União para a política da assistência social. Em contrapartida, a gente vê aumentando a desigualdade social e o número de pessoas que precisam da assistência social. O eixo 3 traz a questão do controle social, né? O lugar da sociedade civil, do SUAS e a importância da participação dos usuários. Como eu trago os seguintes questionamentos: como a sociedade civil, os trabalhadores, SUAS, as entidades e usuários vêm participando dos espaços nos conselhos municipais? O conselho aqui prevê participação de usuários? O conselho consegue exercer o papel dele, que é de acompanhar, avaliar, fiscalizar os serviços no município? Os conselhos têm funcionado? Como é que tem funcionado no contexto atual? O gestor dá condições para o conselho funcionar? Os usuários são chamados para participar no conselho ou eles são chamados em determinados momentos? Eles participam do planejamento do CRAS? A lei municipal da política da assistência social é atualizada depois de 2011, que foi regulamentado o SUAS, e do Estado, que até hoje também é a mesma lei de 96 que não foi regulamentada. Isso não é uma proposta que o Estado também regulamente a sua lei? A lei garante, né, a participação dos usuários, das entidades e dos trabalhadores. As reuniões do Conselho têm suas atas e resoluções divulgadas. As decisões são respeitadas pela União, Estado e Município. O auxílio emergencial foi encaminhado, entregue na Câmara de Deputados e não foi discutido no Conselho Nacional de Assistência Social nem na CID. Que está sendo respeitadas as instâncias de controle social? O usuário participa do planejamento dos serviços ofertados ou ele é um mero espectador? Isso então se refere ao controle social. Como o controle social está feito a nível de Estado, a nível de União, a nível de município, que é isso que vocês vão trabalhar depois nos grupos. E o eixo 4 seria a gestão e o acesso às seguranças socioassistenciais, articulação entre benefícios, serviços, transferência de renda, como garantia dos direitos assistenciais e proteção social. Como que o governo federal, estadual, municipal vem efetivando suas responsabilidades e compromissos legais para a execução de programas? Depois de tudo que eu trouxe para vocês, tu acha que o governo está cumprindo suas responsabilidades a nível de federal, a nível de estado? Somente os benefícios e a transferência garante a proteção social? Só o BPC e o auxílio, o Bolsa Família, né, vai garantir a proteção social? Não precisa ter esse acompanhamento junto através do serviço, através do PAIF, através do serviço de convivência? De que forma está sendo garantido o acesso aos direitos e o atendimento às demandas dos usuários? As mudanças do BPC através da Lei 14.000, que também vai entrar em vigor a partir de 2022, ampliam ou dificultam o acesso dos idosos e das pessoas com deficiência ao benefício? A lei prevê, né, continua o critério de 1/4 igual ou inferior a 1/4 salário mínimo para ter acesso ao benefício e abriu, né, para até 3 salários mínimos, meio salário mínimo, né, para as pessoas com deficiência ou idosos que comprovem que têm gastos com fralda, alimento especial, medicamento, etc., que não tenha disponível no SUS. Então, isso já era garantido, né, pela uma ação judicial que foi aceita, né, pelo governo, pela justiça e que o governo federal estava seguindo, que isso também já acontecia, né, de ser descontado esses valores, né, de despesas com fraldas e alimentos especiais e medicamentos, independente da renda da família. E essa lei trouxe mais a questão da lei, que é até meio salário mínimo. Então, essa lei, além de abriu uma coisa que já existia, previu uma coisa que já existia e colocou novos critérios para concessão. Isso vai facilitar ou dificultar, né? Prevê a questão da avaliação assistencial, né, pela assistência social, pela avaliação social, pela assistência social do INSS através de teleconferências, né?
os usuários vão ter condições de acessar isso, né? A princípio vai ser dentro das agências do INSS, mas depois pode ser feito nos CRAS ou pode ser feito em entidades que vão ser conveniadas ou parcerias. Não vai ter mais atravessadores que muitas vezes acabam explorando essas pessoas para garantir que as pessoas tenham uma coisa que é delas, que é o benefício. Os serviços estão respeitando e acolhendo adequadamente os usuários? Está preparado para receber os usuários? Como é que é a relação do SUAS com o sistema de justiça? Existe um fluxo que muitas vezes a política da assistência social está trabalhando com a justiça, em termos de guarda de criança, em termos de adoção, né, que são, na verdade, a justiça deveria ter sua equipe, porque o papel da política da assistência social não é esse. Como funciona a intersetorialidade, né, no município, estado e União? Como eu falei tudo antes, a assistência social não tem resposta para todas as políticas, todas as demandas. A gente depende de outras políticas, e a gente só vai poder responder se trabalhar em rede, juntos. O Estado, sua nova estruturação, segue, preconiza o SUAS, o Estado na Secretaria da Igualdade, Justiça, Direitos Humanos e Assistência Social que o Estado criou, o Estado do Rio Grande do Sul, colocou, então, os serviços da fase e os serviços de acolhimento que o Estado possui para pessoas com deficiência, junto à Justiça. Mas ele está previsto dentro da política da assistência social. Por que isso? Essa estruturação é correta? Como a vigilância funciona no município? O município tem um diagnóstico socioassistencial? O município sabe quantas famílias recebem Bolsa Família? O município sabe quantas estão fora? Aonde que estão essas famílias fora que não estão sendo atendidas? Isso é um papel da vigilância assistencial. Os trabalhadores estão sendo capacitados continuamente, que, né, os trabalhadores têm que ter esse respaldo, porque as coisas vão acontecendo. Olha quantas mudanças de lei eu trouxe para vocês. As leis vão mudando e é necessário que os trabalhadores do SUAS sejam capacitados. Nós temos aí uma reforma administrativa, né, que está prevendo o fim do trabalhador, né, do servidor público. Como é que essa reforma vai garantir os trabalhadores do SUAS capacitados? A gente já tem formas de contratação, muitas vezes que não são de concursos, que são formas de contratação através de contratos temporários, e a reforma administrativa vai aumentar essa questão desses contratos, sem obrigação dos concursos públicos. Como é que essa política vai andar? Como é que essa política vai atender as demandas se as pessoas estão sempre trocando, não existe quando o trabalhador consegue se capacitar, ele vai ter que sair, vai trocar tudo? Como é que é a estrutura, né, do CRAS, como é que é a estrutura do município, como é que é a estrutura do cadastro único aqui em Rio Grande? Ela é adequada? Oferta um serviço de qualidade? Você considera que a robotização do cadastro único vai facilitar ou prejudicar o acesso aos benefícios? Isso é uma coisa que está se falando, né, através de aplicativo, e a gente já teve de fazer o cadastro único através de dos aplicativos, e a gente já teve a experiência do auxílio emergencial, e também a experiência do INSS, do meu INSS, o quanto é difícil para o usuário poder acessar os seus direitos utilizando aplicativos que são tecnologias que ele não tem acesso, que não tem conhecimento, nem tem como conhecer, né? Então, por que se está se prevendo a questão do cadastro único? É para facilitar ou dificultar o acesso? Mesma coisa também podemos falar em relação, né, ao INSS e ao auxílio emergencial. Prejudicou, facilitou o acesso? Então, como o SUAS está garantindo, né? A gestão proporciona aos usuários acesso. A gente está vendo que só pelos aplicativos a gente já vê que isso não está sendo acontecendo. Atividades realizadas pelo serviço facilitam o convívio familiar comunitário? Vamos pensar um pouquinho o que acontece lá no CRAS, como funciona. Do decorrer das atividades é incentivada a autonomia do usuário ou é a dependência? Os benefícios eventuais são de conhecimento da população, eles atendem demanda, existe a lei regulamentando? O Conselho fez os critérios que estabelece de concessão dos benefícios eventuais?
Quais são as atividades que é realizadas no CRAS, no Serviço de Convivência? Elas são a necessidade da população? Atende essas necessidades da população? Isso tudo então para pensar em termos da gestão, como a gestão organiza os serviços e se essa forma que está sendo organizado os serviços atende à necessidade da população, né? Atende à necessidade dos usuários. E nós chegamos então ao eixo 5, né, que é a atuação do SUAS em situações de calamidade públicas e emergência. Foi pensado esse eixo, né, mais em função da pandemia, mas também lembrando, né, que a calamidade pública não é só pandemia. A calamidade pública é quando dá uma enchente no município, quando dá uma chuva de pedra que prejudica a plantação, quando é uma seca também, são estados de calamidade pública, né, que o município decreta e que também a política da assistência social também tem que estar junto, né, na hora de planejar e na hora de atender a população. Não só no caso da pandemia, né? E aí, referente à pandemia, né, a gente tem que lembrar de uma coisa, né, que a política da assistência social foi considerada essencial, né, durante a pandemia. Ela não fechou as portas, ela continuou atendendo, né? E por que então o dinheiro cada vez reduz mais se ela é essencial? Né? Como que a gente vai fortalecer a política, né, garantindo que os trabalhadores do SUAS tenham acesso às EPIs, que no início da pandemia muitos não tiveram que comprar, e também as condições à vacinação, né? Por que os trabalhadores do SUAS não entraram no plano de imunização, né, da Covid? Dependeu muito dos municípios, né? Alguns municípios concederam, outros não, porque não estavam no plano de imunização. E tem que pensar que o ano que vem vai ter nova vacinação. Então, isso é uma proposta que deve aparecer, garantir que os trabalhadores do SUAS tenham acesso, sejam incluídos no plano de imunização, tanto do federal, como do estado, como do município. Como garantir que os benefícios tenham financiamento e atendimento adequado dentro da pandemia? Por que o estado não está financiando os benefícios eventuais? Quando que ele vai fazer isso? Como ofertar, né, os benefícios eventuais como um direito e não como uma ação pontual, não como um favor. A gente sabe que nesse período da pandemia, né, muitas sociedade civil, muitos órgãos se organizaram e juntaram, fizeram quentinhas para entregar para a população, fizeram cestas básicas para entregar à população. Ótimo, maravilhoso, mas é uma ação pontual. E a política da assistência social não é uma ação pontual, é uma ação contínua. Então, esse direito ao benefício eventual, direito à cesta básica, direito ao auxílio funeral, direito ao auxílio natalidade e outros benefícios que devem ser previstos na lei do benefício eventual, tem que ser contínuo, não é eventual, que nem nós estamos vendo a pandemia agora. Então, por quê? Por que tem que ser contínuo? Porque é um direito né, do usuário e é um dever do Estado. O SUAS estava, desde o início, no planejamento, ele participou da realização do plano de contingenciamento da pandemia no município, ou foi chamada só depois, quando as coisas já estavam todas definidas? Isso é valorizar a política? O município respondeu adequadamente às situações enfrentadas durante a pandemia? O Estado respondeu adequadamente? A União respondeu adequadamente? São todos questionamentos que vocês devem fazer agora, então, durante os trabalhos em grupos. Que nesse trabalho de grupos vão trocar ideia, vão pensar um pouco tudo que a gente conversou até, que eu trouxe para vocês até agora, mais o material disponibilizado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, para vocês elaborarem, então, as propostas a nível de Estado, né, a nível de município e a nível de União, por eixo, que depois vai ser feito a plenária final, que vai aprovar as propostas, né, previstas, que vocês levantaram, tem que ser aprovadas pela plenária final. Depois vocês devem eleger então os delegados, que deve ser um governamental, um não governamental, tanto a conferência estadual como a conferência nacional vai ser online, né, o que facilita, eu acho, bastante a participação de todos. E eu desejo um bom trabalho para vocês, né, lembrando sempre que a política de assistência social é uma política para todos, né, que é um dever do Estado, é um direito cidadão,
e que a gente tem que fortalecer a política. Que todo esse desmonte dos direitos sociais que a gente está vivenciando no país não destrua também a política de assistência social. Ela está prevista na Constituição, ela está organizada na maioria dos municípios, como a gente viu no filmezinho, né? E ela tem que ser fortalecida. E só vai ser fortalecida se a gente conversar sobre ela, se a gente fazer proposta e se a gente se fazer presente. Um bom trabalho para todos vocês.